Olá, a paz contigo. A paz. Esse é o canal Liturgia em Família e vamos falar de um filme que temos visto. Eu vou começar falando sobre a descrição, a sinopse. É um filme de ritmo mais lento. A Grande Viagem da Sua Vida é um filme que é caracterizado como comédia romântica, mas ele tem bastante elementos de fantasia, tem toques existenciais, né? Tem bastante. É um filme bem mais devagar. Ele é estrelado pela Margot Robbie e o Colin Farrell. A trama acompanha David e Sarah, duas pessoas solteiras que se conhecem em um casamento e, por uma reviravolta do destino, embarcam em uma jornada mágica e fantástica. Uma viagem fantástica mesmo, porque são coisas que acontecem durante o percurso de situações do passado deles, muito legal, onde eles, algumas situações eles não querem reviver, outras eles revivem. São momentos que criam a personalidade da pessoa. São aqueles momentos de virada de chave mesmo, onde você tem duas opções para escolha. São aqueles momentos importantes da vida que fazem a nossa personalidade o que é. Esse é um ponto meu, tá? É um pensamento meu. Anderson deve ter alguns pensamentos à parte também sobre isso. E nessa viagem eles revisitam momentos chaves do passado e descobrem novas possibilidades para o futuro. Falo sobre o enredo também, não preciso. Tá, vou fazer uma pequena leitura aqui dos detalhes do filme. No enredo, eles se conhecem em um casamento. David e Sarah decidem fazer uma viagem de carro juntos. E existe um GPS que tem uma interação com eles. E esse GPS vai os levando a algumas portas, algumas situações onde eles têm que passar. É uma aventura onde eles passam por todas essas portas, por todas eles revivem todos esses momentos importantes da vida deles. A direção é um diretor sul-coreano, mas que também viveu nos Estados Unidos, chamado Kogonada. Ele, pelo que eu entendi, ele fez alguns filmes e trabalhou na série Acolyte, da Star Wars, que não fez sucesso. O filme explora memórias do passado, como eu já tinha falado, algumas escolhas e no filme tem uma interação de reflexão sobre o que você queria, o que você não queria naquele momento, por que você não passou por aquelas situações, você fugiu de algumas outras situações ou encarou de forma valente aquelas situações. Eu achei o filme de ritmo lento, mas eu gosto de filmes lentos. Eu gostei muito da história em si, porque a gente sempre para algum momento da vida pensando no e se. E se eu tivesse tido uma outra reação? E se eu tivesse feito uma outra escolha? E a gente não pode voltar e reviver essas situações. Mas podemos fazer um escrutínio dentro dessas situações na nossa vida e ver que essas situações não nos matam, mas que podemos melhorar como pessoa se olharmos bem com sinceridade em cima dessas situações. Então, para começar, o filme tem protagonistas de nome cristão. David e Sarah é o equivalente a Davi e Sarah, e isso torna a coisa muito mais interessante. Sinceramente, é assim que é. Depois, para fazer poucos pontos, o casal que faz o aluguel do carro pergunta: você quer o GPS? E aí eles
convencem o David que é preciso É GPS. importante. Porque o celular pode quebrar, pode parar de funcionar, e isso acontece. Seria muito bom se na vida tivesse um GPS. Eu preciso fazer tal coisa, então eu uso o GPS para chegar a uma situação. É bom, é interessante. E é fantástico ter essa ótica em cima. Eles se conhecem num casamento e a pergunta, acredita em casamento? Ela permeia o filme, porque o David fica relutante em aceitar a Sarah. Das pessoas com um histórico ferido de relacionamentos. Os dois, o David, bom, não vou dar spoiler do filme, mas é muito importante os relacionamentos que eles já tiveram. E tem uma parte que o David responde: eu não danço. E a Sarah quer dançar. Uma coisa interessante de ver nos relacionamentos, porque você faz tudo aquilo que você quer, você não faz nada que você não quer. O matrimônio, o casamento, ele é assim. Ele é baseado em uma situação de fazer coisas que você não quer. Ou, sei lá, você fica relutante em fazer, mas a outra pessoa te abre um patamar que é interessante, que é importante. Mais à frente, é muito, muito importante o diálogo da Sarah com a mãe dela. Olha, eu já fiz um pulo enorme no filme. E mais à frente a Sarah tem um diálogo com a mãe dela, e a mãe dela é aquela que responde para ela. Para ela ficou muito claro isso. A mãe dela responde: claro, meu amor. E o David tem uma reconciliação com o pai dele também, porque ele julgava por alguma coisa e via como ele era especial, como ele era interessante. Quando a Sana vai ao hospital, ele encontra com o pai dele Ela lá. não tem um salto ali dentro do hospital. Ela no momento da morte da mãe e ele quando vai muito mais à frente, quando ele nasce. Não, foi a única parte da história que eles têm um momento simultâneo de cada um em um tempo diferente. Porque ela entra para ver a situação da mãe, que já tinha morrido. Faz parte da história, isso não é um spoiler de verdade. Claro que faz. Tá, não importa. Ela vai pro hospital, participa daquela área do hospital, e ele deixa ela ter um momento particular, e ele continua andando dentro do hospital. E a gente não percebe que ele volta, enquanto ele anda nos corredores, vai voltando mais ao passado. Tem uma regressão para ele ao momento que ele nasce. E ali ele se choca com o pai dele, jovem. Um novo pai, né? Um pai instalando de novo, porque ele tinha acabado de nasceu prematuro, com diversos problemas. Acontece essa situação de que cada um tá correndo sua própria crise, né, existencial ali. Porque como o Anderson falou, ele tem uma ruptura na história dele com o pai dele, e ele não sabe em qual momento isso aconteceu. Aliás, ele sabe qual foi o momento que isso aconteceu. E ela tem uma ruptura na história dela, na situação dela com a mãe dela. Então, e ali no hospital, aquele hospital, você vê que há uma convergência da história dos dois. Porque enquanto até chegar nessa porta do hospital, ele participava das situações dela, e os dois brincavam, riam da situação, e ela passava as histórias dele, rindo e brincando com a situação. E no final, e ali é a mesma porta, o mesmo local, só que um está num tempo e o outro está em outro tempo. No caso,
ele estaria 18 anos, 19 anos, ainda mais ao passado do que a Sarah. Então é isso. É muito interessante. Esse filme é muito bom. No fundo, nós temos feito filmes que são bons, não ficamos em filmes ruins. Né? Eu tenho um olhar diferente, porque eu vi comentários, enquanto eu vasculhava sobre o enredo, essa coisa sobre o filme, eu vi que pessoas faziam reclamação de que o filme era lento, que o filme era parado, que o filme era chato. Mas eu não vi nada disso no filme. Como eu já falei, eu vou, quando eu vou assistir um filme, alguma coisa assim, eu vou com uma página em branco. Eu vou lá e assisto o filme para entender o que se passa no filme. Então, geralmente, eu não acho o filme ruim. Só quando tem muita coisa assim, de muita lacração, muita coisa assim forçada, é que eu não gosto. Mas você sente que o filme não tem uma forçação de barra. Tem um relacionamento que tem como dar certo, mas são duas pessoas feridas com medo de relacionamentos. O filme é basicamente isso. A nossa sociedade, como as pessoas estão lidando com os relacionamentos. Então, outra coisa, o David fala pra Sarah, eu te amo do jeito que você é. Ok. No fundo, o relacionamento, o matrimônio é um espelho do seu relacionamento com o Pai, com Deus. É importante entender que no meio do teu matrimônio existe Jesus Cristo. E assim, o mundo se descortina para você depois que você entende isso. O David trocar de lugar com o pai é uma experiência fenomenal. Fenomenal. Porque, como já foi falado antes, não tem um manual, não tem uma receita de bolo para criar filhos. Imagina, o David sofreu e o David que criaria o David, ou que conversaria com o David, está ali na frente dele. E também não sabe o que falar. É interessante de dizer, porque, olha, tem uma frase que quando o David vai entregar o carro, acho que é a mulher quem fala, porque ainda há o que fazer. E o David está sozinho. David está sozinho e não se sabe o que ele fará. Ele vai entregar o carro, mas ainda tem um ponto, uma coisa para fazer. Se ele ainda quer fazer, ela deixa claro isso. Na liberdade, imagina, você pode ser um casal, você pode deixar que esse relacionamento avance e vamos à frente. Você pode. É sempre assim. Você quem pode deixar. Acreditar é impossível. É sempre assim que se dá nesse filme. E se o filme fosse lento, a Michelle sabe, eu teria reclamado antes. Não é. Não é. O filme está sempre voltando no tempo para realizar situações. Corte, né? É muito bom. É interessante demais. Muito bom filme. Vale muito a pena ver. É um filme que faz a pergunta para você. Você faria alguma coisa diferente? É uma pergunta importante de se fazer. Vale a pena se consultar, porque você é reflexo das suas escolhas. Esse filme passa bastante sobre isso. Você é reflexo das suas escolhas e imagina, você é o que é porque você escolheu tal coisa. Se você escolheu não ir para uma festa, você vai pagar por isso.
E não digo isso de forma pejorativa. De repente, é o melhor para você. É você e Deus quem podem pensar o que vai acontecer com você, o que você será. Vale muito a pena o filme. Só para concluir, antes da gente finalizar, o filme A Viagem da Sua Vida esteve em cartaz muito rápido no mês de setembro no cinema. Só que agora ele já está nas TVs por assinatura, nos streams. E está na Amazon Prime, na Apple TV. Você pode comprar ele no Google Play, tá na Claro TV, tá no Microsoft pelo Xbox e tá no Vivo Play. Tem bastante canal até. Geralmente a gente só vê um ou dois. Por mais que tenha muita gente que tenha reclamado da condição do filme ser lento, ser rápido, ser um filme que as pessoas não conseguem. Porque assim, pra mim foi fácil eu interagir com o filme, pro Anderson também, mas tem pessoas que não conseguem ligar a sua história com o seu próprio passado, com as suas situações de escolher, revisitar as escolhas que fez. E eu não julgo essas pessoas porque eles preferem bloquear qualquer tipo de situação, que gostam de viver o agora, que é como a Sarah gostava de viver a vida dela, com o agora. Mas ele realmente é um filme muito bom. É um filme que são 2 horas que passa. Demorou para eu me conectar com o filme. Porque no começo é um filme bem... O filme é parado. Anderson não achou o filme parado, mas eu achei o filme parado porque são 2 pessoas distintas que têm que fazer escolhas. Enquanto ele não queria se relacionar com a Sarah na festa, a Sarah queria se relacionar com qualquer pessoa na festa. Então vem aquela questão das escolhas que se faz nos locais. São os 2 vértices das escolhas, que você tem vislumbrar 2 situações e você não está todos os dias pensando nisso. Eu posso ir para a direita e fazer aquilo e para a esquerda fazer aquilo. Não, você vai por instinto. Dando certo ou dando errado, você vai por instinto às situações e depois se depara com a cara na porta ou a alegria das situações. É isso, voltaremos mais à frente. Talvez tenhamos que separar em 2 partes. Falando de um desenho, porque nós já começamos a visitar um desenho e parece muito interessante, muito bom. Clique em curtir. É importante que você curta o vídeo se você se interessou. Hypar é muito, muito, muito legal. O YouTube liberou isso e nós estamos aderindo a essa condição do YouTube. Hypar torna o vídeo muito mais relevante no comecinho. É interessante. É isso, comentem o que vocês acharem, porque vocês verão o filme e vamos lá. Depois nos encontraremos. Tchau, tchau. Tchau.